Queridos irmãos, hoje a gente também vai falar sobre um assunto que na verdade a gente já vem abordando há algum tempo, que é sobre a polaridade e a dualidade que as cartas ciganas elas trazem em suas figuras. Nós já sabemos que o baralho cigano ele representa as fases em que nós passamos em nossas vidas, né? Todas as atividades, as fases que passamos em vários momentos da nossa vida, ela conta uma jornada, né? Ela conta uma jornada em que nós vivenciamos dia após dia e passamos por todas elas durante a nossa vivência, nossa experiência de vida aqui na Terra. Existe uma lenda, inclusive, que conta que todo oraculista do baralho cigano ele acaba experimentando e vivenciando de forma muito forte. Quando ele tem uma missão com o baralho cigano, ele acaba vivenciando de maneira muito forte cada carta do baralho, para que ele possa compreender justamente o significado literal e experimental que aquela carta ela traz. Só que se a gente for parar para pensar, quem de nós não vive situações diversas na vida? Todos nós vivemos, né? De uma maneira ou de outra, nós passamos por momentos em que temos que ter iniciativa, como a carta do cavaleiro, nós passamos por momentos em que a gente tem dúvidas, como a carta das nuvens, momentos de tumulto, questionamentos, inconstância. Nós passamos por momentos em que a gente precisa se renovar, como a carta da cegonha. A gente passa por momentos em que a gente tem que pensar mais na nossa estrutura de vida, como a carta da casa. Existem momentos que a gente passa que a gente tem que ter mais sabedoria, outros a gente tem que ser mais impulsivo. Então, assim, descreve a nossa jornada de vida. Cada carta ela vai contar um pouco da história de uma etapa da jornada da nossa vida. E aí, dentro dessa dualidade que essas cartas trazem, ela vai trazer aspectos positivos e negativos, e quando elas são submetidas a jogadas, elas vão ter uma conotação mais positiva ou mais negativa, dependendo da carta que vai sair e da pergunta que você vai estar fazendo. Então, existem cartas que elas por si só, elas já têm uma energia mais pesada e mais densa, mais negativa do que positiva. Então, em perguntas de sim ou não, por exemplo, essas cartas vão responder sim ou não, né? Na apostila que eu passei para vocês tem isso, mas eu vou postar também na foto aqui para vocês identificarem quais são essas cartas, para que vocês possam entender melhor qual é a representação dessa polaridade dentro do baralho cigano. Uma outra coisa importante de falar também é em relação à influência que essas cartas elas representam umas nas outras. Então, muitas cartas positivas ao lado de uma carta negativa negativa a negatividade daquela carta, então ela traz uma conotação mais positiva, né? Assim também como muitas cartas negativas ao lado de uma carta positiva vai trazer uma conotação mais negativa para aquela carta positiva. Vamos dar exemplos. A gente tem, por exemplo, a carta do Sol. Se a carta do Sol ela está arrodeada dentro de uma resposta que foi feita pelo baralho, para o baralho, arrodeada de cartas negativas como rato, cobra, o urso, chicote, ela vai estar muito mais voltada para o aspecto sombra dessa carta do que para o aspecto luz dela. Então ela vai falar muito mais sobre o ego, né? Sobre a pessoa estar muito coberta da razão, né? De não ter o cuidado necessário da humildade. Então tudo isso vai estar trazendo a polaridade negativa dessa carta. Então, é essa noção que eu quero trazer para vocês em relação a esse áudio de hoje. E aí vocês vão identificar na foto quais são as cartas que eu estou falando aqui que são consideradas positivas e as cartas que são consideradas negativas, para que vocês possam, ao manusear o seu baralho, tomarem consciência cada vez mais à medida que a gente for falando sobre o significado de cada carta semana após semana, tá bom? Então, esse é o conceito de cartas positivas e negativas, de polaridade. Todas as cartas elas vão trazer essa conotação positiva e conotação negativa também. E o que vai dizer se ela vai estar trazendo uma condição negativa para aquela resposta é a quantidade de cartas que tem ao redor e também, obviamente, a sua intuição.
tá bom? Então é isso, muito obrigada por mais esse aprendizado e até a próxima!